De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo, eu não sei se eu digo pastor ou comunicador, Heitor Morer. Porque eu vejo aflorando ainda, a gente começa a falar em comunicação aqui, o pastor fica ainda mais ativo. Como é que está lidando com essas redes sociais, com essa comunicação que é a rede social, pastor? Facebook, não sei quais são as suas redes. Eu estou envolvido onde eu posso. Tenho meu Face, tenho meu Twitter, tenho fanpage que eu sustento, alimento e faço. Mas eu diria assim, não se pode pensar em alguém aos 66 anos se envolvendo na rede social da mesma maneira como se eu fosse um jovem de 17, 18. Meus netos, não tenho um neto de 5, que chama e diz, olha, que eu descobri, faço isso e aquilo. Quer dizer, eu sou do tempo em que se aprendeu a escrever com o lápis e apagar com a borracha. Mas a necessidade, o trabalho, aquilo que se fazia e que se faz, me obrigou a lidar com a rádio, com TV, com jornal, com diagramação, com computador, e assim vai, as redes sociais acabaram entrando automaticamente. Claro que cada um utiliza hoje a rede social para o seu benefício, naquilo que ele considera importante para ele. Não dá para a gente estar em tudo, nem se valer de tudo, mas também como comunicador você tem que optar em quais das redes sociais vale a pena e é importante você estar, né? Mas pela comunicação pessoal, nesse mas momento em que trabalho. todo mundo quer formar opinião, né? Então, pois é. Tira um pouco da credibilidade de um jornal, por exemplo, de uma revista, ou simplesmente é um período de adequação que a gente está? Eu acho que se complementa. Não é tudo que você escuta no rádio que você aceita 100%. Você sabe que tem lorota sendo falada no rádio. Não é todo jornal, por aquilo que ele escreveu, que automaticamente todo mundo, quando lê, diz assim, saiu no jornal, deve ser, né? A TV foi assim e a internet é assim. A internet com um risco ainda maior por causa de um anonimato muito grande. Pois é. O jornal tem endereço, tem expediente, uma revista tem, o rádio se apresenta ali. A internet você não sabe se quem está dizendo... Não tem o sentimento que está falando... perdendo a qualidade da informação? Em parte sim, porque ela se popularizou e muito rapidamente, né? Mas ela está dando esta palavra que nós não conhecíamos, a palavra empoderamento, né? Muito bem. Veja só o que a internet conseguiu fazer com a Vaz, com o Change e tantos outros que estão surgindo, mas iniciativas particulares. Quer dizer, você tem a chance de ir, de falar, de formar um grupo, de trabalhar. Nós temos em Novo Hamburgo 50 mil seguidores num grupo que foi criado... Está em mais de 60 já. 60 já. Fantástico. É isso. Quer dizer, o que é 60 para 240 mil habitantes? Nós temos um quarto da população que se comunica. Tem gente que fala bobagem, escreve bobagem, utiliza de modo errado? Tem. Mas quanta coisa boa está ali presente. Então eu acho que o usar bem ou usar mal depende da gente. Fala dessa oportunidade de conhecer 42 países. Pois, por indicação, então, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, eu passei também a assessorar trabalhos de comunicação. E a Federação Luterana Mundial, com sede em Genebra, ela congrega mais de 120 igrejas nacionais de mais de 80 países. E ela trabalha por setores. Setor de ação social, educação, formação e comunicação. E eu fui indicado para assessoria na área de comunicação. E por 12 anos, 3 gestões de 4 anos, eu assumi esse trabalho, que significava pelo menos 3, 4 viagens ao ano para as reuniões do conselho de assessoria, mas também para projetos, especialmente workshops. Então, por exemplo, a África. Foram 4 viagens, uma delas com 3 escolas, onde eu fiquei por uma semana tendo alunos de uma outra realidade, totalmente diferente da minha, né? Para estudar comunicação, para ligar uma TV preto e branco e ligar uma câmera e dizer assim, olha, vocês aqui no lugar que vocês estão, vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo. No dia 17 deste mês, agora de maio,
houve o encerramento da Assembleia da Federação Luterana Mundial, na Namíbia, em Windhoek. Em Windhoek eu tive alunos de um seminário por uma semana que não tinham noção de nada, não tinham noção de vindo de áreas rurais para a capital, primeira vez para poderem estudar. E aí leva uma câmera, deixa a pessoa ver essa câmera, vai para a rua, faz imagens, volta, analisa, e você sentir isso, né? 3 horas de manhã, mais 3 horas da tarde, um intensivão assim de uma semana. Na outra semana, Joanesburgo. Na outra semana, então foram 3 períodos assim fantásticos, né? De ouvir testemunhos de pessoas que estavam ali, né? Então a gente teve essa oportunidade em seminários com jovens, em workshops, fotografia, jornal, rádio, TV. E o que é importante, eu queria dizer isso, é que é um trabalho realmente de parceria. Essa eu vejo é a verdadeira PPP. O profissional não cobra pelo seu trabalho. O parceiro, que é a Federação Luterana Mundial, ela investe para que o profissional possa se deslocar e viajar. E o beneficiado com essa parceria, né, os projetos em si, eles então me recebem, me colocam numa casa, me colocam numa escola, me colocam seja lá onde for, e a gente trabalha com gosto. E com isto, quando a gente viu, tínhamos passado pela África, pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, praticamente toda a América Latina, Central, experiências maravilhosas, El Salvador, Costa Rica, Panamá e assim vai. Como é que foi chegar no leste europeu naquele momento de abertura, né? De um sucateamento muito grande de tudo, das instituições e de qualquer material, na verdade? A experiência do leste europeu foi assim única, porque fazia 5 anos que havia caído o muro, mas os resultados estavam lá, né? Igrejas, escolas estavam começando a retomar e reiniciar a vida. A Europa, do lado oriental, era cinza, porque essa é uma característica, acho que o nosso telespectador deve ter lido, conhece, sabe e tal, né? O governo socialista fez com que tudo parecesse igual, mas a gente sabia que não era igual. Em algumas cidades que eu tive a oportunidade de visitar, República Tcheca, Eslováquia, as cores chamavam a atenção. As casas passaram a ser pintadas de amarelo, laranja, vermelho, porque nunca houve cor. Imagina, em 50 anos você teve, da segunda para a terceira geração, gente que viu tudo cinza, né? Que viu o mesmo modelo de carro circulando por gerações, né? E agora você podia ir numa loja, comprar uma lata de tinta, decidir com a sua família. Eu achei fantástico, isso foi uma experiência maravilhosa quando estivemos lá, né? Principalmente essa experiência na Eslováquia e na República Tcheca, né? Martin, uma cidade pequena, bonita, e o governo abandonou simplesmente alguns prédios, realmente por 50 anos, e quando devolveu como estavam, sucateados. Eu fui para visitar o que seria uma escola, né? E estavam lá as velhas paredes, né? De 1 metro de largura, tudo derrubado, e o governo passou, né? Como se diz, de papel passado, está aqui, ó, o governo está devolvendo para vocês, só que agora vocês vão reerguer, né? Então isso me chocou um pouco, né? Bastante. Mas, por outro lado, eu senti alegria no olhar daquele pessoal. E as cores foi o que mais mexeu comigo, né? Porque ainda tinha parte da cidade que não tinha sido pintada, os prédios estavam antigos, caindo aos pedaços, como eram, né? Uma experiência que a gente teve também em Havana e Cuba, e no seminário onde a gente teve uma semana também de workshop. Quer dizer, tudo isso me fez crescer, me fez me tornar ainda mais animado para poder ver e dizer assim: você, além de animado, tem que ser animador. Então, a vida nos prepara coisas, e se a gente está aberto para ela não se fecha para nós, né? Essa é uma experiência que eu E hoje cuidando da Loma né? Grande. Pois é, eu estou fechei 12 anos agora
Lomba Grande, trabalho em tempo parcial com a comunidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil lá, e com isso eu tenho também, num contrato feito com a comunidade, com a igreja, o meu tempo também para me dedicar em assessorias, para não perder esse lado e também manter o meu sustento, porque a comunidade ainda não é autônoma para poder se manter sozinha, né? Então é uma parceria, eles sabem que tem horas que eu não vou estar lá, porque eu vou estar aí na Vale TV para uma entrevista, sabem que eu não vou estar aqui porque tem um programa na Rádio União no domingo de manhã e eu preciso 1 hora, 2 horas para gravar e preparar o programa, sabem que eu não vou estar aí porque eu assessoro o Sino do Rio dos Sinos, e o fazia com as redes sociais e agora com o jornal mensal. Então, é de fato um trabalho bonito que o pessoal reconhece esse lado que me faz vibrar, e isso também tem o seu retorno na maneira como eu exerço o meu pastorado. O nosso culto é muito alegre, com projeção, com vídeo, com música. Eu mesmo toco, canto, componho, e a gente faz acontecer com todo o limite que é necessário também, mas mostrando que a vida é bonita e que a gente torna ela melhor do que ela já é, se a gente está bem. Porque é bonita, né? Demais, né, pastor? Muito bonita. Prazer conversar com o senhor. Igualmente. Seja Obrigado, sempre muito bem-vindo. E hoje podendo contar um pedacinho dessa história aí. Te agradeço. E ao nosso telespectador pela sua paciência em ouvir a nossa conversa aqui, né? Maravilha. Hoje numa conversa de peso com o pastor Heitor Morer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.